Olá, pessoal. Boa tarde, noite. Bem-vindos ao nosso último dia do Risk Journey de 2025. Eu aqui, Diogo Dias, novamente com você. Hoje, Eliette aqui com a gente novamente. Eliette, boa noite, tudo bem? Oi, Diogo, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje aqui você vai ser apresentadora também, certo? Perfeito, vou Mas, dividir aqui o palco com meu colega Samir. mas você vai dar uns pitacos só, né? A gente tem um apresentador Vou. aqui especial para trazer para a gente, vai falar o tempo inteiro aqui, a gente vai dar uns pitacos. Você vai apresentar junto e eu vou dar os nossos pitacos aqui, né? Mas já apresento o nosso palestrante aqui também. Vamos falar um pouquinho da agenda aqui, né, pessoal? Vamos repassar tudo que aconteceu aqui para esse nosso último dia aqui, que eu acho que é o que a gente tem mais de novidade aqui, que eu achei, inclusive ontem a gente teve um evento que teve bastante gente também, né? O Ito começou o primeiro dia aqui falando de gerenciamento de risco, muitas pesquisas que a gente teve, o que que os comitês estão falando, conselhos, as diferenças que a gente tem de todas essas pesquisas que a gente está falando, o que esperar de 2025. A gente teve o Kim e o Emerson falando muito da cadeia de terceiros, ESG, como a gente monetiza tudo isso, aqui a importância de a gente falar um pouquinho de como que a gente traz a parte financeira para esta parte também, como a gente faz um programa de compliance de terceiros, como isso é relevante no mercado hoje em dia. Depois o Leandro falou, como sempre, da parte de cyber, né, a parte de gestão de risco de cyber. Ele falou também muito da gestão de terceiros e como isso está muito ligado hoje em dia, né, como o terceiro era uma parte relevante hoje no ecossistema de uma empresa. Depois a gente teve o Lacerda aqui junto com a Maria Eugênia, aqui dando um show, falando da parte regulatória aqui do que a gente tem. Inclusive falou bastante do tema de hoje de S1, S2. Santana aqui também falou na terça aqui um pouquinho de inteligência artificial aqui também, trouxe muita coisa, falou o que o futuro espera, mas falou o que que já tem hoje em dia, né? O que que as companhias já podem esperar desse grupo aqui, que a gente tem muita gente, né, Eliette, de GRC aqui, de controles internos, de auditoria interna, é onde a gente já tem os quick wins, né? O que que a gente fazia no passado que era muito manual e hoje em dia a gente já pode usar muita ferramenta, né? Que a gente fazia muito manual de ler documento, de copiar planilha. Hoje a gente já tem muita ferramenta que faz isso totalmente automático, né? Que a gente não precisa nem fazer seleção mais, que a gente já consegue confrontar tudo com tudo e nosso trabalho hoje é saber o que perguntar e o que analisar, né? Então, foi muito legal aqui a palestra do Santana na terça-feira, a gente teve até que parar, que tinha muita pergunta, né? E aqui a gente guardou a última, porque a gente tem um tema super relevante aqui, né? Que a gente tem o FRS aqui de S1, S2 aqui, né? E outros requerimentos de SG, né? Mudou muito aqui, né? Muitas empresas elas já publicam o relatório de sustentabilidade aqui, mas as regras mudaram, né? Você vai incorporar, né? Eu vou, obviamente, não vou falar igual eu palestrante aqui, você vai incorporar o ESG dentro das demonstrações financeiras, você muda um pouquinho o conceito do que é esse reporte e o que representava, como você preparava esse reporte, né? Então, o que a gente escuta muito aqui, e eu não vou trazer um spoiler, eu já tenho um relatório de sustentabilidade, para mim não muda muito, né? Eu acho que muda um pouquinho aqui, e o Samir vai trazer o que que muda, né? Conceitualmente, ele muda bastante, principalmente na preparação desse relatório, como a gente viu, como eles eram preparados, principalmente da importância desse relatório, né? Para quem não fazia muito mais, para quem fazia muda também, né? E para o auditor muda muito a visão do auditor de como ele auditava aquilo lá, né? Então, acredite que na visão do auditor ele vai olhar com um olho bem diferente aquele tipo de relatório. E para as empresas brasileiras você vai ter a partir de 26 aqui, você vai ter esse tipo de relatório aqui. Então, a gente vê um mercado aqui bem importante. E quem a gente tem aqui, eu não sei, o próximo slide, por favor. Acho que a gente não vai falar do Samir ainda. Então, quem perdeu aqui as nossas apresentações, aqui está o QR Code, você consegue ver todas essas apresentações aqui. É, nós vamos mandar um e-mail com aquele QR Code dos webcasts, as apresentações a gente vai mandar por e-mail. Vamos lá no próximo. E aqui, pessoal, como a gente sempre falou, a gente não vai conseguir mandar para vocês nenhum certificado, porque não é um treinamento, isso aqui é um evento que a gente faz, mas a gente tem diversos treinamentos aqui, especialmente hoje a gente trouxe este evento, a gente tem um treinamento bem detalhado aqui, específico aqui, você pode entrar no QR Code, depois tem detalhado como que ele funciona, não só esse, outros tipos de treinamento também
de ESG, treinamento de controle interno, treinamento de compliance, de contabilidade, de muita coisa que você pensar, tem lá também, intensivo, virtual, presencial, online, tem muita coisa, tá bom? Então vamos lá, agora provavelmente é do Samir, aqui, prazer de apresentar para vocês, Samir, os nossos líderes aqui na nossa prática de Accounting Advisory, agora, especialmente, ele está focado nessa parte de S1 e S2 aqui, né? Samir, eu não vou te apresentar com mais detalhes, porque você tem muito mais detalhes da sua trajetória aqui, a sua experiência profissional, mas queria agradecer a sua presença aqui. Samir, bem-vindo aqui ao Risk Journey. Acredito que é a sua primeira vez aqui. Temos um público variado, mas a sua grande maioria aqui é interessado em controles internos, riscos, né? Então, compliance. Então, bem-vindo aqui, boa apresentação. Estarei por aqui para a gente conversar um pouquinho no final e a Eliette aqui vai ajudar você também na apresentação. Bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Diogo. Obrigado, Eliette, pela oportunidade de discutir esse tema tão fundamental, né? Que são as normas de sustentabilidade e o impacto aqui para as empresas brasileiras. Bom, antes de iniciar, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? De maneira bem sucinta, né? Então, eu sou gerente sênior aqui na KPMG. Trabalho no departamento de Finance and Accounting, é o advisory da KPMG, e um dos tópicos que a gente vem abordando muito nos últimos meses e no último ano, é a questão da adoção das normas internacionais de sustentabilidade. E como o Diogo bem mencionou, né, não se tratam apenas de normas para divulgação, mas a entidade como um todo ela vai passar a ser impactada, desde os colegas de controles internos, gestão de riscos, FP&A, compliance, auditoria interna, etc. Sustentabilidade, entre outros, tá? Então a gente vem atuando muito nessa frente. Em relação à minha formação, eu sou doutor, mestre e bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo. Tenho 18 anos de experiência nessa frente de reporte contábil e de sustentabilidade. E hoje a gente vai discutir aqui essas normas, tá? Então eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela e já iniciamos a discussão. Bom, a gente começa aqui com uma mera contextualização do tema, né? Então vocês veem aí na tela de vocês uma sopa de letrinhas, né? E é essencialmente isso que eu quero demonstrar para vocês que a gente vive o momento atual de reporte de sustentabilidade, né? Então, só dando um passo antes, quando a gente fala de sustentabilidade, você tem duas formas de ver o que é sustentabilidade. Você tem a forma que muitas vezes é a mais usual, né, de ser algo como um modismo. Então, se uma empresa se uma empresa diz que é sustentável, também tem que ser sustentável. Ou pelo menos dizer que sou sustentável, sem o ser de fato. E há outras empresas que entendem que sustentabilidade não é um modismo, mas sim uma necessidade. Então, nesse cenário, né, além dessa minha atuação na KPMG, eu também tenho uma atuação acadêmica aí de mais de 15 anos, né, em pesquisas, aulas de graduação, pós-graduação, etc. E há uma primeira falácia muito grande no mercado de que sustentabilidade e retorno econômico são antagônicos, né? Aquela visão clássica de exaurir o máximo para o máximo lucro, ela é falaciosa. Por quê? Há diversas pesquisas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa que demonstram que as empresas que têm sustentabilidade na veia, elas são mais rentáveis no longo prazo. Então, retorno econômico e sustentabilidade, eles não são antagônicos, mas sim concomitantes. E nesse cenário, quando a gente fala de reporte de sustentabilidade, a gente observa que também não é algo tão novo, né? Já que sustentabilidade é algo importante, é preciso demonstrar o que a minha empresa faz acerca dos preceitos de sustentabilidade. Não basta eu fazer, eu tenho que mostrar o que eu faço. E se a gente
observar o passado recente, reporte de sustentabilidade é algo que data aí o final dos anos 70, né, com balanço social lá na França, né, que se espalha depois para o mundo. Eu lembro de ter feito balanço social aqui alguns anos também na minha prática profissional, mas quando a gente fala de divulgação de sustentabilidade, ele ganha um corpo muito forte no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Né? Então a gente teve aqui, né, em primeiro lugar o GRI, né, lá no ano de 97, que é o Global Reporting Initiative, que é o padrão hoje mais utilizado aqui nas empresas, sobretudo empresas brasileiras da América Latina, e da Ásia também, né? E concomitantemente foram surgindo outras iniciativas de reporte, né? Então, TCFD, que é a Força Tarefa de Clima, normas do SASB, que são normas setoriais, questionários de CDP, CDSB, que versa sobre água e clima, e foi criando vários reportes. E nesse cenário, a gente vive um pequeno grande problema. Quando eu tenho vários reportes ou várias estruturas que tratam de alguma coisa, a gente tem um problema de informação, né? Por quê? Eu passo a ter várias formas de reportar sobre alguma coisa e eu tenho um problema de comparabilidade. Como que eu comparo o GRI com o TCFD, com o SASB, com o CDSB, com norma europeia, com a finada norma americana, né, que morreu, ela acabou de ser enterrada no final da semana passada, e a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho, né? Então, se a gente observa o cenário de reporte de sustentabilidade, a gente está num momento muito parecido com quando a gente discutia no começo dos anos 2000 norma contábil, né? Então, quando eu estudei contabilidade, a gente tinha contabilidade brasileira, contabilidade argentina, contabilidade americana, chinesa, russa. A gente tinha várias formas de fazer contabilidade. E nesse cenário, imaginem vocês aqui, um investidor japonês que quisesse comprar ações da Petrobras. Ele iria lá pegar a demonstração financeira da Petrobras e ia ler lá. Essas demonstrações financeiras foram preparadas segundo a Lei das Sociedades Anônimas de 1976. Aquele investidor japonês vai falar: poxa, eu não sei como contabilizam as coisas segundo essa lei das SAs de 1976, essa lei brasileira. Então, a contabilidade, quando era para ser um redutor de assimetria informacional, ele passa a ser um custo informacional. Por quê? Aquele investidor japonês deveria transformar aquela demonstração financeira em algum gap por ele conhecido, por exemplo, o padrão japonês, o padrão norte-americano, por exemplo, para conseguir comparar Petrobras com Shell, com British Petroleum, entre outras. Ok? E quando a gente fala reporte de sustentabilidade, a gente está num cenário muito, mas muito parecido hoje, em 2025. Por quê? Eu tenho vários frameworks que versam sobre sustentabilidade. Então, já que o investidor requer informações sobre os preceitos de sustentabilidade das empresas, é racional que a gente tenha um Esperanto. E a contabilidade lá atrás, ela resolveu de uma maneira muito simples, né? A gente teve, no começo dos anos 2000, a adoção das normas internacionais de contabilidade, o IFRS. E o IFRS, ele tinha dois grandes objetivos, tá? O primeiro deles era ser um Esperanto, ou seja, uma forma única de se preparar demonstrações financeiras. E, além disso, ele tinha um segundo grande objetivo, que era ser uma norma construída para atender necessidade de investidor e de credor. E hoje, quase 20 anos depois da primeira adoção lá na Europa, em 2005, esse processo foi razoavelmente bem sucedido.
né? Hoje, se você verificar, os IFRS, as IFRS são adotadas ou permitidas de adoção em mais de 150 países. Então, ela se tornou o Esperanto, a linguagem universal de preparar demonstrações financeiras. E depois da pandemia, né, logo depois da pandemia 21, por aí, né, a gente começa a ver três grandes iniciativas de reporte de sustentabilidade. O primeiro deles, por um motivo óbvio, né, já é uma localidade com uma preocupação maior acerca dos preceitos de sustentabilidade, é a Europa. Então, a Europa solta lá a Corporate Sustainability Reporting Directives, que fala lá para as empresas europeias e para empresas de outros continentes que têm subsidiárias ou filiais na Europa, que elas devem preparar os reportes de sustentabilidade no padrão CSRD. Adicionalmente, no mesmo ano, em 21, a SEC faz lá nos Estados Unidos, ela faz uma primeira proposição de uma norma climática, que foi desidratada em 2023, saiu, né, a primeira versão dela, e ela foi judicializada, né? Obviamente, acho que quando a gente fala clima e Estados Unidos, acho que vocês já devem entender por quê. E agora, na semana passada, né, no dia 11 de fevereiro, a norma da SEC ela foi revogada, né? Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente só tem as normas dos estados, né, em virtude do aspecto federativo dos Estados Unidos. E também, no ano de 21, surge o ISSB, o International Sustainability Standard Board, que nasce no seio da Fundação IFRS, ou seja, dentro do normatizador contábil internacional. Então, com a SEC fora do jogo, a gente passa a ter CSRD, sobretudo na Europa e para empresas não europeias que têm filiais ou subsidiárias na Europa. Obviamente, tem alguns critérios aqui, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o normatizador internacional, o ISSB. Então, hoje, 2025, a gente está caminhando para uma dualidade aqui de divulgações de sustentabilidade. Ok? E nesse cenário, se a gente pega os três padrões, né, CSRD da Europa, ISSB e SEC, a gente consegue fazer uma macrocomparação desses três frameworks aqui, né? Então, o padrão europeu, ele é o padrão que a gente chama mais completo, ou padrão ouro, tá bom? E cada uma, tanto a norma europeia, como a norma internacional, como a norma americana, elas têm diferenças muito em virtude do público-alvo que tem como objetivo atender aqui cada um dos estándares, tá bom? Então, a norma europeia, o CSRD, né, ele tem aqui como grande objetivo atender uma ampla gama de stakeholders, ou seja, a norma europeia ela visa atender a necessidade informacional de investidor, de credor, de fornecedores, de clientes, de governos. E já que ele visa atender uma ampla gama de stakeholders, ele é preparado, ele é forjado sob o conceito de materialidade dupla ou dupla materialidade, ok? Ou seja, eu tenho que verificar como a minha entidade impacta clima, sociedade, biodiversidade, meio ambiente, água, e ao mesmo tempo eu tenho que verificar como que a minha empresa é
impactada por clima, por sociedade, por capital humano, por ecossistemas. Então eu tenho que olhar os meus temas materiais sob essas duas vertentes. Já o ISSB, o normatizador internacional, ele, tal qual o IFRS, ele foca em investidores. E, consequentemente, já que ele é voltado para investidores, ele é construído, e a gente vai abordar daqui a pouquinho um pouco mais, sob o conceito da materialidade financeira. Ou seja, como que os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade podem me afetar em relação a balanço patrimonial, em relação a resultados, em relação à capacidade de gerar caixa no curto, médio e longo prazo. Ou seja, como que os diversos riscos me afetam em termos financeiros. Ok? E a norma da SEC, então, só voltando um pouco aqui na norma do ISSB, o ISSB, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele soltou duas normas, uma norma generalista, que abarca todos os riscos e oportunidades que eu não tenho norma específica, e ele também soltou uma segunda norma que é específica de clima, ok? E nesse cenário, se a gente desce, Estados Unidos sempre foi um mundo à parte, né, em questões de contabilidade, regulação, etc. A SEC, né, ela emitiu, né, a duras custas, em 2023, uma norma climática que, como eu mencionei anteriormente, ela foi judicializada, né? Então ela ficou aproximadamente aqui quase 2 anos judicializada, né? Então as empresas se rebelaram contra essa norma, né? E em 11 de fevereiro último aqui ela foi revogada, né? E essa norma da SEC ela tratava só de clima e ela era extremamente desidratada se eu comparo com o padrão climático tanto do ISSB como a normativa europeia, né? Ela tirava um monte de indicadores, tirava emissões de escopo 3, etc, etc. Então, hoje, como eu mencionei, a gente fala dos dois grandes pilares de divulgação, que é o CSRD e o ISSB, ok? E alguém poderia falar, poxa, Samir, você falou aí que o ideal é que a gente tenha um Esperanto. Eu entendo que no reporte de sustentabilidade, em virtude dos movimentos, nós não teremos um Esperanto. Porém, tanto o CSRD como o ISSB, eles estão aqui, né, desenvolvendo, né, um relacionamento entre os dois estándares que é chamado de interoperabilidade. Ou seja, uma empresa que adota CSRD, quais são os preceitos de divulgação que faz com que ela automaticamente atenda ISSB e vice-versa? Uma empresa que adota ISSB, quais são as divulgações adicionais para ela também atender concomitantemente o CSRD, ok? Então é algo que os próprios normatizadores estão aqui trabalhando para a gente ter essa interoperabilidade entre os dois estándares, ok? Bom, e vamos falar um pouquinho mais do ISSB, que é onde os senhores e as senhoras aqui mais diretamente serão afetados e afetadas, bem que a depender da empresa que vocês trabalham, você também pode ser impactado concomitantemente pelo CSRD. Bom, então, como eu mencionei, né, o ISSB ele é algo bem recente, tá?
ele surge lá no final de 2021, na COP26 lá em Glasgow, com as mesmas duas ambições do IFRS contábil, né? Ser um Esperanto, uma linguagem universal de preparação de reporte de sustentabilidade, porém, ele também carrega o segundo objetivo do IFRS contábil, que é atender à necessidade de investidor e de credor. O que o investidor está preocupado? O investidor e o credor, eles estão preocupados com o retorno financeiro dos investimentos ou do crédito que ele tem contra a empresa, né? Então, nesse cenário, o investidor ele está preocupado em saber como que esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade impactam hoje e possam impactar no curto, médio e longo prazo as perspectivas financeiras da entidade. Então, nesse cenário, quando a gente fala de normas internacionais de sustentabilidade, padrão ISSB, a gente vai passar a ter uma grande inovação nos reportes, né? Que é o provimento de, além das informações clássicas de caráter não monetário, né? Então, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, quantidade de mulheres em cargos de liderança, questões sobre gestão de resíduos, poluição de água, gestão de recursos hídricos, etc., etc., a gente passa a incorporar no relatório uma série de informações de caráter monetário. Ou seja, qual que é o efeito, por exemplo, do clima no balanço patrimonial de uma entidade, né? Então, há um tempo atrás, né, eu estava num evento de um cliente falando lá sobre FRS S1 e S2, e uma empresa que é uma grande concessionária de rodovias, né, aqui no estado de São Paulo. São Paulo a gente teve, né, no final do ano passado aqui, aquele problema com as queimadas no interior de São Paulo, né? E o pessoal que estava lá dessa concessionária, ele relatou o drama que foi lá, né? Por quê? Como que o clima te impacta em termos financeiros? As queimadas que torraram a porção oeste e noroeste do estado de São Paulo, norte de São Paulo, né? Fez com que, além do próprio fogo comendo aquelas plantações e, obviamente, os carros não passavam, teve um impacto dramático para essa concessionária que foi durante praticamente 3 meses, numa época de safra que deveria ser a safra principal de laranja, de cana, né? Praticamente ficou parado, não circulava caminhões, por quê? Eles não tinham o que pegar, porque o fogo comeu tudo. Então eles até fizeram uma analogia, né? Para eles foi infinitamente mais dramático em termos financeiros essas queimadas no interior de São Paulo do que o efeito agudo que teve, né, na inundação do primeiro semestre lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Que apesar de ter sido agudo, o impacto financeiro para eles não foi tão grande, né? Em virtude do tempo daquele efeito daquela questão climática, né? Então, nesse certame, a gente vai ter que se preocupar aqui com a preparação das informações de caráter financeiro, de caráter monetário, que usualmente os relatórios de sustentabilidade não têm, né? E nesse cenário é muito ilustrativo que eu vejo em várias empresas, né? Então, o Diogo aqui no preâmbulo da apresentação, ele trouxe, né? Falou, olha, eu já tenho um relatório de sustentabilidade, né? Só colocar um arame aqui, dar um ajuste aqui. Não. É outra forma de fazer reporte de sustentabilidade. E o ISSB, ele não tem enforcement
para exigir que as empresas preparem relatórios de sustentabilidade no seu padrão. Ele não tem nenhum enforcement. Isso é de responsabilidade dos respectivos reguladores locais. E o Brasil, ele foi o país pioneiro na adoção dessas normas do ISSB, né? Hoje a gente já tem quase 50 países no mundo que permitem ou requerem preparação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade no padrão internacional, e o Brasil foi o pioneiro. Então a gente teve lá no ano de 2023 a resolução CVM 193, que ela requer que as companhias abertas preparem de maneira compulsória um relatório no padrão ISSB a partir de 1º de janeiro de 26, ou seja, o reporte database 31 de dezembro de 26 tem que obrigatoriamente todas as companhias abertas prepararem esse relatório e assegurarem de maneira razoável esse relatório. E é aqui que os nossos caminhos, né? Eu, enquanto contabilista que preparo o reporte de sustentabilidade, e vocês que trabalham com controles internos, gestão de riscos, é aqui que o nosso caminho começa a se encontrar em um dos caminhos. Por quê? Os reportes de sustentabilidade hoje, sem o ISSB, eles são não regulados, né? A empresa faz do jeito que quer, muitas vezes ela até contrata uma agência, né, de comunicação para fazer, né? A Maria Eugênia, que teve aqui em alguma das sessões aqui com vocês, ela costuma falar uma frase que eu assino embaixo, né? Que os reportes de sustentabilidade, eles são muito mais ferramentas de marketing do que, de fato, informação fiável para a tomada de decisão. E qual que é o ponto? A partir do momento que esse reporte passa a ser obrigatório, regulatório, eu vou ter um regulador me olhando, mas eu também vou ter um auditor me olhando. E qual que é o ponto da asseguração razoável? A asseguração razoável, ela se equipara a uma auditoria de demonstração financeira anual. E nesse cenário, né, se tiver algum contador aqui entre a gente, sabe o que a gente sofre em uma auditoria anual. Porque a auditoria anual ela é muito mais robusta, ela vai no nível do controle da informação, né? Então, por isso aqui, né, eu chamo até a Eliette aqui para traçar umas palavras, né? Mas, usualmente, a informação de sustentabilidade, ela carece de controle interno robusto. A gente costuma até brincar, né? Da onde que vem, né, essa informação aqui que você colocou no seu relatório? Ah, vem de um papel de pão, vem de uma conversa que eu tive no elevador e o cara põe lá no relatório, né? Mas com a questão de agora termos esse reporte assegurado em nível razoável, a gente terá que criar controles internos robustos que amparem aquela informação posta no relatório, né? E a gente costuma até brincar aqui com os nossos clientes que boa parte do esforço para a adoção dessas normas, né, não é preparação do relatório, mas criação de controles. Por favor, Eliette. Não, perfeito, Samir. Eu acho que você já tocou no ponto que eu queria trazer, né? Talvez seja o principal desafio, né, para as organizações, porque é muito comum quando a gente fala da questão da adoção do S1, S2, né? Muitas vezes as empresas, né, elas estão se preocupando com a construção do relatório, né? Me ajuda na construção desse relatório, de eu passar a mensagem no relatório no formato do S1, S2. Mas o que tem de mudança com relação à governança, processos, gestão de riscos e controles é
é o principal, talvez, fator que vai guiar, de fato, a confiabilidade da informação, né? Então, como aqui a gente tem, como o Diogo colocou, né, a maioria do nosso público aqui são profissionais que atuam diretamente com a temática gestão de riscos, controles, compliance, né, ou a questão também de construção de relatórios de demonstrações financeiras, vai entender onde eu quero chegar, né? Qual que é o grande dilema, né, e por que que talvez seja um dos motivadores aqui da resolução, né, ter trazido a questão dos controles internos? Porque a gente tem vivenciado, né, talvez nos últimos anos, muitos questionamentos aí por parte do mercado com relação à veracidade e à qualidade das informações que saem nos relatórios de sustentabilidade, né? Porque até então você divulga a informação que você entende que é adequada, né? Muitas vezes a informação ela não está conectada, seja com o plano estratégico, seja com o modelo de negócio, ou uma informação que tenha sido realmente aprovada ali no nível de governança, incluindo o conselho. E diferente das demonstrações financeiras, que usualmente elas já passam por um processo de auditoria, seja de um auditor externo ou até mesmo aquelas companhias que já têm auditoria interna, né, estão mais acostumados a passar por um processo, um escrutínio de avaliação de riscos e controles sobre a qualidade da demonstração financeira. Quando você vai para o mundo do relatório de sustentabilidade, por mais que algumas empresas já tenham passado por um processo de asseguração do relatório, ainda muito provavelmente não foi no nível de precisão que a norma traz, né? Que é de fato a gente entender, primeiro, como os riscos relacionados àquelas informações materiais divulgadas no relatório de sustentabilidade são mapeados. E dois, quais são os controles que a administração tem para assegurar que aqueles riscos sejam mitigados, né? E aí, quando a gente fala em controle, são controles de fato desenhados e operando de forma efetiva para assegurar que a informação que vai ser divulgada no relatório, de fato, ela é íntegra e precisa, né? Então, como o Samir falou, existem vários passos aqui que a gente precisa adotar. Quem aqui já passou ou atua numa empresa que é requerida, por exemplo, a seguir uma regra da SOX, né, que é a lei norte-americana, né, que traz ali um conjunto, um arcabouço de regras de controles internos para respaldar as demonstrações financeiras, eu costumo dizer que vai ser algo similar, né? Inclusive, até hoje, né, Samir, nós estávamos numa reunião pela manhã, né, e o gestor de riscos, né, que estava discutindo o tema S1, S2, ele fez uma correlação muito similar, né? A gente está falando de fato, a gente trazer um conjunto de regras, né, de metodologias, princípios para respaldar essas informações. E aí, até pensando nisso, né, não sei se é de conhecimento de vocês, mas no final de 2023, o COSO, né, que é uma organização que traz ali uma série de boas práticas relacionadas a controles internos, divulgou o Internal Control Over Sustainability Reporting, que é basicamente, né, um guia que ele é pautado nos mesmos conceitos do Internal Control Over Financial Reporting, né, que é o controle interno sobre as demonstrações financeiras, mas com o olhar do relatório de sustentabilidade. Então, o COSO, ele traz ali no seu guia, né, que as organizações, elas deveriam ter, seguindo ali os componentes do COSO, que é um ambiente de controle, avaliação de riscos, informações e comunicações e monitoramento, e que os princípios atrelados a esses componentes do COSO também estejam existentes, né, e operando de forma satisfatória para respaldar as informações do relatório de sustentabilidade. Então, percebam a mudança que vai ser para as organizações, né? Tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui para quem atua com controles internos e auditoria, e se eu perguntar, né, dentro da sua estratégia, do seu plano, né, de auditoria para o ano de 2025, contempla fazer uma auditoria nos controles das informações de sustentabilidade? Eu imagino que a resposta aqui, né, se vocês concordarem, talvez 95% seja não, porque não é algo usual, não é algo que realmente fazia parte do plano. Porém, né, o próprio Ito comentou na primeira aula, né, na primeira sessão que a gente fez,
Dentro dos temas de prioridade na agenda do Comitê de Auditoria, um dos itens, né, prioritários, além da questão do controle interno sobre demonstração financeira, é o controle interno sobre o relatório de sustentabilidade, justamente porque os comitês de auditoria estão sendo cobrados quanto à qualidade e à efetividade dessas informações, tá? Então, não quero usar todo o tempo aqui do Samir, né, que é o nosso palestrante oficial, mas eu só queria deixar essa mensagem porque isso vai trazer uma mudança significativa para as organizações e, novamente, esses controles estarão sujeitos por auditoria. E aí, vocês que estão acostumados a preparar a carta de controles internos com temas significativos, a minha percepção é que a mesma abordagem vai ser dada também sobre a questão dos controles sobre relatórios de sustentabilidade, né? Acho que era isso, né, Samir? Que a gente Perfeito. realmente tem visto aí no mercado. Exatamente. Então, como Eliette colocou aqui, se preparem, pois teremos aqui fortes emoções e muito trabalho para os nossos colegas aqui de controles internos, auditoria interna, etc., né, para deixar tudo pronto para 2026, ok? E dentro desse arcabouço regulatório, o Brasil teve outras emissões normativas importantes, né? Então a gente destacou algumas aqui, né? A primeira delas, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1670, que ele cria o CBPS, o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que vai pegar esses normativos do ISSB e traduzir para a nossa realidade aqui, né? Sendo que no ano passado já foram emitidos aqui as duas primeiras normas, o CBPS 01, que é o equiparado aqui ao IFRS S1, e o CBPS 02, que é o equiparado ao IFRS S2, que é a norma climática. E ambos já foram recepcionados pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade. Além disso, o Conselho Federal de Contabilidade, ele também promulgou aí a Resolução 1710, que, dentre outros assuntos, ele menciona que a preparação e a asseguração desse relatório de informação financeira relacionada à sustentabilidade, ele é de responsabilidade de um contador ou de uma contadora registrada no Conselho Federal de Contabilidade. Então, do mesmo jeito que a gente assina as demonstrações financeiras e assina o parecer de auditoria, um contador, o contador também será responsável por preparar e assegurar esse relatório de informação financeira relacionada à sustentabilidade. E por fim, a gente teve aqui, né, a resolução CVM 219, né, que foi emitida no mesmo dia da 217 e da 218, em que é alinhado os prazos de publicação desses relatórios do padrão CBPS, né? Então, na adoção optativa, né, reporte ou 24 ou 25, você tem até 9 meses do fechamento do ano, né? No primeiro ano de adoção obrigatória, isto é, no reporte database 31 de dezembro de 26, a gente vai ter até a data da entrega do formulário de referência, né, que é até 31 de maio. E a partir do segundo ano de adoção obrigatória, o caos fica instalado porque esse relatório vai ter que ser publicado já numa asseguração razoável na mesma data da demonstração financeira, ok? Então, a gente prevê aqui que serão 2 anos de muita emoção aqui dentro das empresas. E além disso, o próprio Banco Central e o Conselho Monetário Nacional emitiram aí a Resolução 5185, que passa a requerer das instituições financeiras a partir de 2026 para as líderes ou para as instituições financeiras companhias abertas ou líderes de conglomerado S1 e S2 a partir do ano de 26 e para as demais instituições a partir do ano de 2028. E além do ISSB, que a gente viu aqui quando que ele pode nos impactar, alguns de nós aqui
podemos também estar sujeitos à normativa europeia, ao CSRD, né? Então, o CSRD ele foi emitido aí já há um pouco mais de tempo que as normas do ISSB, e ele tem uma tempestividade de adoção a depender de que tipo de empresa nós estamos falando, ok? Então, para empresas europeias localizadas na Europa, a depender do porte dela, o reporte começa já a partir da database 31 de dezembro de 24, né? Então a gente observou aqui, né, nesse mês de fevereiro, os primeiros reportes sendo emitidos no padrão europeu por empresas europeias. Daí você fala, tá bom, Samir, não sou uma empresa europeia, mas sou uma empresa brasileira ou qualquer outra empresa não europeia, mas que eu tenho uma divisão na Europa. Nesse caso, você entraria nesse item 4 aqui, né? Nesse item 4, você pode ter empresas não europeias que têm que preparar também esse reporte no padrão CSRD, ok? Então, neste cenário, se você tiver na Europa, você é uma empresa brasileira, por exemplo, que tem uma controlada ou uma filial na Europa que tenha parâmetros quantitativos de faturamento, né? Então, se você tiver lá faturamento maior que 40 milhões de euros no ano anterior, você tem que preparar reporte no padrão CSRD a partir da database 31 de dezembro de 28. Então, atenção aqui, vocês, colegas, se alguns de vocês vão ser impactados só por ISSB e outros aqui podem ser, além de impactados só pelo ISSB, pode também ser impactado pelo CSRD, ok? Então, a depender do estado da arte aqui, você pode ter 2 novos relatórios, ganhar de presente aí, 2 novos relatórios para publicação e arquivamento, ok? Então, muita atenção a esse ponto. Bom, agora eu queria falar com vocês as bases fundamentais, né? A gente, obviamente, pelo tempo, a gente não vai conseguir fazer um deep dive aqui em todas as normas do CSRD e do ISSB. Mas a ideia aqui, gente, é a gente discutir os principais fundamentos de ambos os frameworks, tá bom? Então, quando a gente fala de reporte de sustentabilidade, este quadro ele é muito importante, faz a gente compreender a essência da divulgação. Então, eu tenho uma entidade que tem uma cadeia de valor. E nesse cenário, a minha entidade ela está sujeita, em virtude da dependência de recursos e dos relacionamentos que eu tenho na minha cadeia, está sujeita a vários riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, eu vou pegar um exemplo de uma das empresas que vai ser a primeira divulgadora de relatórios padrão ISSB no mundo, que vai ser a Lojas Renner, né? A Lojas Renner já fez o compromisso público aqui de preparar de maneira antecipada o relatório no padrão ISSB. Então, a gente viu lá que SSB é materialidade financeira, e nesse cenário, se alguém poderia se perguntar, será que clima impacta financeiramente a Lojas Renner? Bom, vamos pensar. Você entra, pode estar o calor que for, você entra lá na Lojas Renner, tem ar-condicionado, tá tudo tranquilo. Então, alguém poderia falar, não, clima não impacta a Lojas Renner.
Não impacta financeiramente a Lojas Renner. Como não? Quando eu falo de impactos dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, eu não tenho que olhar somente o meu CNPJ, mas eu tenho que olhar a minha cadeia de valor upstream, ou seja, meus fornecedores, e a minha cadeia de valor downstream, os meus clientes, os meus distribuidores. Então vamos pensar na Lojas Renner e clima. Lojas Renner vende roupas. Então, para vender a camisa, ela precisa da empresa que faz a empresa que faz a camisa precisa da empresa que faz o tecido, a empresa que faz o tecido precisa da empresa que faz a linha, a empresa que faz a linha precisa da empresa, do produtor rural que planta o algodão. Então, volto novamente a essa pergunta. Será que clima não impacta Lojas Renner? Ela impacta a cadeia da Lojas Renner e impacta de maneira dramática. A mesma coisa, vamos pensar numa grande instituição financeira, Banco do Brasil. Clima impacta Banco do Brasil? Vamos pensar. Tá lá, Banco do Brasil, seus prédios, tudo ar-condicionado, tudo lindo. Mas vamos pensar, Banco do Brasil é um dos principais financiadores da agricultura brasileira. Será que clima não impacta o Banco do Brasil? Impacta. Impacta o cliente, impacta a cadeia downstream deles. Então, nesse cenário, eu tenho que, em primeiro lugar, entender qual que é a minha cadeia de valor, identificar aonde estão as dependências de recursos e relacionamentos relevantes dentro da minha cadeia de valor e divulgar as informações materiais acerca destes riscos e oportunidades tidos como materiais. Ok? Então, essa que é a lógica da divulgação, e aqui, né, a importância de vocês aqui, amigos, sobretudo os colegas de gestão de riscos, que usualmente se preocupam com os riscos financeiros clássicos, né, e risco operacional, né? Então, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de mercado, etc, etc. Né? E nesse ponto, a gestão de riscos ESG, ela impacta diretamente ou indiretamente os riscos financeiros. Pega o caso do Banco do Brasil, risco climático impacta o processo de concessão de crédito dele, influencia a taxa que ele vai fornecer para o cliente, a garantia que ele vai exigir do cliente e, consequentemente, impacta o risco de crédito do Banco do Brasil. Então, nesse cenário, é importante aqui que a gente tenha em mente esse impacto dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade na minha instituição como um todo, ok? E nisso a gente vai numa palavra que ela é fundamental e que ela perpassa aqui todos os relatórios, todos os frameworks relacionados à divulgação de sustentabilidade, que é o conceito de materialidade, né? Então a gente parte lá no final dos anos 90 com o conceito de materialidade de impacto, que é uma visão de dentro para fora. Ou seja, como que a minha entidade impacta a sociedade? Então, se você pega os relatórios baseados no GRI, né, no Global Reporting Initiative, que mostra nessa materialidade de impacto, você vai ver lá as divulgações, olha, a minha empresa tem um projeto social, a minha empresa tem um instituto, a minha empresa ajuda uma escola, ajuda uma igreja, etc, etc. Ou seja, como que eu impacto a sociedade? Já quando a gente vem para a materialidade financeira, é algo que a gente chama de fora para dentro. Ou seja, como que esse risco me impacta? Ou seja, como que o capital humano me impacta? Como que o clima me impacta?
como que água me impacta. E eu também tenho, então, materialidade de impacto, GRI, materialidade financeira e SSB. E a gente tem o padrão ouro, né, que é o conceito de dupla materialidade, que ele soma materialidade financeira e materialidade de impacto, que é o padrão europeu, o padrão CSRD. Ok? E a depender da materialidade que você usa, os temas que você vai divulgar, os temas que você tem que criar controles, ver se eles são efetivos, etc, etc, eles podem mudar porque materialidade de impacto eu vou ter os X temas relevantes. Materialidade financeira eu posso ter Y temas relevantes. Dupla materialidade vai ser X mais Y. Então você vai ter que ter controles para X mais Y. Ok? Perfeito. Então, aqui nós, usualmente vocês aqui que trabalham com controles internos, processos de gestão de riscos, vocês são impactados de maneira direta e indireta pela materialidade que vocês estão utilizando. Então, se você é uma empresa, igual eu mencionei aí do slide anterior, que tem CSRD e SSB, você vai ter que criar controles internos para os temas materiais de impacto e financeiros. Ok? Perfeito? Legal. E nesse cenário, né, falar um pouquinho aqui do conteúdo mínimo, né? O CSRD, ele tem duas vertentes de divulgação, tá bom? Uma frente que são áreas gerais, que ele chama, então divulgações específicas sobre governança, sobre estratégia de riscos ESG, gestão de impactos, riscos e oportunidades, e ele também tem normas temáticas, né? Então a gente pegou aqui alguns exemplos. Meio ambiente, tem a E1, que é a norma de mudança climática, a E2, que é a norma de poluição, a E4, que é biodiversidade e ecossistemas, a E5, uso de recursos e economia circular e por aí vai, tá bom? Então você tem ao mesmo tempo normas gerais para falar como que é a governança dos riscos ESG em termos gerais, quais são as estratégias gerais para os riscos ESG e também normas específicas para cada um dos temas aqui. E nesse certame você tem 3 níveis de divulgação de informação. A primeira delas é divulgação setorial agnóstica, ou seja, são divulgações que valem para todos os setores para todas as empresas de todos os setores. São os que a gente chama intersetoriais ou setorial agnóstico, ok? A gente também tem divulgações específicas de setor. Então eu tenho indicadores específicos de instituições financeiras, indicadores específicos de empresas de varejo, indicadores específicos de empresas farmacêuticas, ok? Então, usualmente, porque a depender do setor, a gente tem preceitos de divulgações específicas. E além disso, o CSRD, ele também permite que você faça divulgações específicas da empresa, né? Ou seja, indicadores que a norma não abarca, nem na frente geral, nem na frente temática, você pode criar indicadores que reflitam um risco material, ou em termos de impacto, ou em termos financeiros, para a entidade que reporta. Então, isso é permitido dentro do CSRD, ok? E por fim aqui, né, o ISSB, ele tem uma estruturação diferente, né? Então, como eu mencionei, o ISSB ele emitiu o IFRS S1, que ela é ao mesmo tempo um framework, ou seja, ela é uma estrutura conceitual, né? Então ela traz um arcabouço conceitual, então qual que é o objetivo do reporte financeiro de sustentabilidade, o que é comparabilidade, o que é materialidade,
quais são as características qualitativas da informação de sustentabilidade, etc, etc. Então, ele é um framework e, ao mesmo tempo, ele é um standard, ou seja, ela é uma norma para todos os riscos e oportunidades que eu não tenha norma específica. A única norma específica que eu tenho é a norma climática, o IFRS S2, né? Então, se biodiversidade é um tema material para você, você se apoia na frente do IFRS S1. Se gestão de resíduos é algo material para vocês, você utiliza o IFRS S1. E tanto o IFRS S1 como o IFRS S2, e espera-se que as novas normas que vão sair aí, o IFRS S3, o IFRS S4, S5, etc., eles têm a mesma estrutura de divulgação. Então, você tem que divulgar aspectos sobre governança, sobre estratégia, sobre gestão de riscos e sobre metas e métricas, né? Então, governança, descrever em linhas gerais como que é feito o processo de supervisão dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. O pilar de estratégia, né, que mostra aqui os preceitos estratégicos para fazer frente aos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, né? Então, quais são os riscos, quando que é esperado que eles me afetem, qual que é o impacto financeiro de curto, médio e longo prazo dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, qual que é o impacto no meu modelo de negócio desses riscos e oportunidades, o processo de gestão de riscos, que aqui é importantíssimo para vocês, né? Então, como que eu identifico, como que eu avalio, como que eu priorizo e como que eu monitoro os diversos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E, por fim, as minhas métricas e metas. Métricas são os indicadores, né? Então, gases de efeito estufa, escopo 1, 2 e 3, quantidade de mulheres em cargos de liderança, casos de assédio moral na minha entidade, brechas de cibersegurança ocorridas num determinado período, etc, etc. E, por fim, as metas que eu, porventura, tenha criado de maneira discricionária ou que a regulamentação da minha jurisdição me exige. Então, pode ser que a sua empresa criou lá, por exemplo, uma meta de reduzir as emissões brutas de gases de efeito estufa em 50% até o ano de 2040. Você tem que fazer essa divulgação no seu relatório, ok? Então, nesse cenário aqui, pessoal, acho que já indo aqui para minhas falas finais, né? A gente vive, né, em um ambiente em que sustentabilidade passa a ser um aspecto primordial das relações econômicas, né, uma necessidade, muitas vezes uma necessidade urgente, né, que me impacta financeiramente, que eu como empresa tenho capacidade de impactar também, e para e passo, né, já devido a essa importância da sustentabilidade, tanto em termos financeiros, como em termos sociais, como em termos estratégicos, a empresa tem que se adaptar. A empresa vai ter que preparar reportes para evidenciar, e aqui, como a gente viu, a depender da jurisdição, como que ela está constituída, 1, 2 padrões, né? Inclusive há outros padrões, né? Por exemplo, hoje a gente estava discutindo aqui com uma empresa do México e o México tem uma normativa própria, entendeu? Então, nesse certame estão aqui surgindo frameworks de sustentabilidade que a gente vai ter que se adaptar. E a partir do momento que cada vez mais as empresas serão provocadas a ter processos de gestão de riscos ESG mais complexos e mais completos, processos e controles mais robustos para consubstanciar essas informações relacionadas à sustentabilidade, a gente tende a ser extremamente impactado no nosso dia a dia. Então, a gente prevê uma curva, né, de trabalho muito grande
nos próximos 2 anos, 3 anos, e depois, obviamente, depois desse boom, a coisa entra numa normalização. Então, como se fosse uma curva Poisson aqui. Ok? Então, da minha parte era isso. Fico aí totalmente aberto, Diogo, Eliette, para comentários, sugestões, dúvidas. Então vamos Muito lá. bom. Desculpa, Diogo. Não, não, ótimo. Temos aí, vamos para as perguntas aí. Eu sei que a gente já tem algumas aqui, eu também tenho algumas coisas que eu quero comentar, mas vamos para as perguntas do pessoal aqui, Vairete. Tá bom, Diogo, perfeito. Obrigada, viu, Samir? Como sempre, né? Isso que não é à toa 15 anos como acadêmico, né? É realmente um professor. Samir, eu acho que tem uma pergunta aqui bastante interessante aqui da Anne, porque é o seguinte, né? Você comenta da realidade das empresas de capital aberto brasileiras, né? Listadas na B3, que serão obrigadas, né, a seguir aqui os padrões do S1, S2 logo mais, e as empresas que têm operação também na Europa. Mas a dúvida da Anne ela, ela atua numa empresa, né, que é uma empresa brasileira, mas tem capital aberto na New York Stock Exchange, né, seguindo as regras da SEC. Porém, tem operações em 25 países. Aí não sei, Anne, se tem também na Europa ou não, né? Então a dúvida é se, neste caso, ela entra na obrigatoriedade de divulgação do S1 e S2. Tá bom. Então aqui, Anne, sua pergunta é excelente, entra nos conglomerados complexos, né? Então, em nível de Estados Unidos, a norma da SEC, ela foi revogada, porém a sua empresa estar sujeita à jurisdição de algum estado específico. Então, por exemplo, o estado de Nova York tem uma norma de sustentabilidade, o estado da Califórnia tem uma norma de sustentabilidade. Então, a depender da jurisdição que você está inserida lá nos Estados Unidos, o estado, você tem a norma estadual que você vai ter que seguir. Então, esse é o primeiro ponto. E SSB, você falou aí que você tem operações em mais de 20 países, né? Empresas situadas em mais de 20 países. Vai depender da jurisdição se te exige ou não a preparação de divulgações relacionadas à sustentabilidade. Além disso, você pode ter o caso aqui de ter uma subsidiária na Europa que pode ter que preparar o reporte do CSRD. Para o Brasil, como você é uma empresa fechada, não há a obrigatoriedade de emissão, de preparação e divulgação de reporte padrão ISSB, mas a depender da localidade no mundo que você estiver inserida aí, Anne, você possivelmente pode ter que fazer algum tipo desse reporte aí, tá bom? Ô, Samir, me fala aí, a gente está fazendo bastante desse trabalho, né? Eu estou vendo aqui que a gente mais tem aqui hoje tinha muita coisa de ESG, né? E não tinha regulação, né? Exceto os bancos, né? Os bancos a gente tem regulação, né? E agora a gente tem essa regulação aqui que é para a indústria, né? Então a gente vê muito mais movimentação no mercado, né? Então, o que você está vendo aqui que a maior dificuldade das empresas aqui, né? Porque a gente tem muita gente que tem relatório de sustentabilidade, eu vejo que muita gente chega para a gente e fala, já tenho um relatório de sustentabilidade aqui, então provavelmente ele chega para a gente e fala, eu não tenho muita coisa para fazer, provavelmente é isso, certo? Ele deve falar para a gente, né? Mas aí, Exato. quando eles percebem que não é aquilo, qual que é a maior dificuldade que eles têm? Porque eu sei, né, que não é simples, né, esta mudança, né, que você explicou aqui, né? E aí, qual que é a maior dificuldade que eles têm? Tá. A primeira, uma primeira dificuldade que a gente percebe, Diogo, é questões relacionadas a engajamento, né? Então, usualmente é o que você mencionou. Muitas empresas falam, é só um relatório a mais. Não, não é só um relatório a mais. Tem todo um fundamento que você vai ter que criar, tem toda uma estrutura de controles, de sistemas, de processos que você vai ter que criar. Então, a primeira coisa é desmistificar e engajar. Então, primeiro, não é só um relatório. Se você está pensando só no relatório, você está indo para o caminho errado. Não é só isso, tá bom? E depois de desmistificar e engajar, a gente vai para a problemática que é o fazer.
Por quê? Vai exigir muito investimento de tempo e de recurso para fazer esse processo transformacional, porque não é um processo, uma simples adoção. Por quê? Como a Eliette mencionou, não é usual que a gente tenha controles internos robustos para informação de sustentabilidade. Não é usual que as empresas tenham sistemas informacionais para captar, sumarizar e estruturar o dado ESG. O dado ESG ele é usualmente não estruturado. Então, também conscientizar aqui as empresas que há esse investimento de tempo e de recursos. A outra dificuldade que a gente tem, e isso é um drama mundial, é capacitar as pessoas para essa nova realidade. Né? Então, capacitar os colegas de sustentabilidade, capacitar os colegas de controles, capacitar os contadores, né? Então, a gente tem essas dificuldades. E aqui, novamente, não se preocupa com o relatório. É a Uhum. sua menor preocupação hoje. Todo esse caminho anterior é onde você deveria aqui estar se preocupando. É, porque o relatório é E, só o final, né? Na verdade, você para o relatório você tem que montar, mas você tem que gerar os números para montar o relatório, né? Você não tem o que publicar se você não tem o número, né? Exatamente. e até amarrando com isso, né, o Samir, só trazendo aí uma colocação também. De novo, se num ambiente de controle sobre demonstrações financeiras, né, muitas vezes a gente faz o seguinte questionamento: me fala aqui o arcabouço de sistemas, de robôs, de planilhas que você utiliza para suportar, né, os processos ali chave, né, core. A gente já sabe que tem uma dificuldade bastante grande, né? Quando você vai para o número de sustentabilidade, muitas vezes a informação lá não vem do RP, que já passou por ali por um processo de auditoria, né? Então vem de terceiro. Então começa a ter aquele questionamento também, como que você audita a informação do terceiro? Tem SOC? Não tem? É uma opinião, né? Enfim, gente, começa a trazer ali, abre bastante o leque aqui de preocupações e riscos, né? Samir, tem uma Eu outra acho pergunta. eu acho que esse é o Ah, maior desafio que o pessoal não percebeu, e eu acho que quando você fala com o contador, e o contador percebe isso, né? O pessoal sim, de sustentabilidade não sabe, mas o contador sabe, porque ele sabe que como são geradas informações do relatório de sustentabilidade, que é por e-mail, e ele sabe da importância que é um relatório de demonstração financeira, que ele falou, cara, se eu tiver que ter um sistema ERP para gerar aquelas informações, eu vou ter que começar do zero, porque hoje eles são feitos de uma maneira, não vou dizer manual, porque deve ser tudo por e-mail, mas a origem daquela informação, eu provavelmente ninguém deve saber de onde vem. é isso Deve aí. ser uma pessoa lá que gera a informação, tudo, mas todo aquele modelo de como ela é originada, transação, aprovada, registrada, não deve ter, né? Então vai ter Perfeito. algum trabalho grande ali para você conseguir comprovar naquele número para você ter algum tipo de auditoria. Perfeito. É isso, Diogo. Eu acho que realmente é o grande desafio, né? Samir, tem uma pergunta aqui também da audiência. Eu sei que você falou sobre esse tema, mas eu acho que talvez ainda é muito. Talvez seja também uma dor e talvez a dúvida mesmo da maioria, que é com relação, de fato, como calcular a materialidade, né? E aí eu vou complementar essa pergunta que veio, porque. De novo, acho que nas interações que nós temos aqui com algumas organizações, né, sempre fica de novo, fazendo uma correlação com demonstração financeira, né? Ah, materialidade, usualmente você pega lá 5% do lucro, chega no número, todo processo ou conta nesse valor, você faz as suas auditorias, né? Seja interna ou externa, né? Só que isso sempre com uma visão estática, né? Até onde eu sei, quando você fala de materialidade para fins do propósito aqui, é sempre pensando num risco futuro, né? Então, se você puder trazer um pouco a sua visão ali do, enfim, como calcular, né? Como que, enfim, quais são os passos aqui para você chegar na Sim. materialidade esperada, né? Você tem aqui, né? Acho que a Eliette toca num ponto importante, que a materialidade que usualmente a gente tem na cabeça é aquela materialidade do auditor, né? Isso é a materialidade dele. Não se confunde com o que a gente discutiu aqui, o que é materialidade.
Materialidade, eu estou me referindo a quais são os temas que ou te impactam em termos financeiros, se a gente está falando de uma materialidade financeira, ou que você impacta quando a gente fala de uma materialidade de impacto, ou somatório dos dois num processo de dupla materialidade. Para a gente chegar nesses temas materiais, a gente tem duas abordagens. A primeira é uma abordagem qualitativa, né? Então, eu entrevisto stakeholders chaves, entrevisto diretoria, C-level, gestores de áreas, entrevisto, faço questionários com investidores, faço benchmark com empresas do mesmo setor, tanto no país que você está, como em diversos países, né? E daí você tem temas materiais. E você também tem aqui, né, uma abordagem que é complementar a essa abordagem qualitativa, que é uma abordagem quantitativa, em que eu tenho que estimar, olhando passado e futuro, probabilidade, magnitude e tempestividade de ocorrência, né? Então, congregando essas duas formas de você fazer materialidade, você tem aqui os temas materiais que você vai divulgar. Ok? Que novamente, o cara fala, mas o efeito do clima é 2% aqui, não é nem 0,5% do meu PL. Não, isso aí é materialidade de auditor. O que eu estou falando aqui são temas que podem razoavelmente te impactar. Ok? Estava até conversando aqui um dia desses com uma entidade que ela não considerava risco de cibersegurança como um risco material. Ela tinha feito a materialidade, acho que em 22 ou 23. E saiu aqui recentemente que ela teve aqui vazamento de dados pessoais e está sendo aqui tramitado um processo de alguns milhões de reais acerca dessa entidade. Então faz com que ela, inclusive, fale, olha, nunca me afetou, mas pode vir te afetar. Ok? Então, por favor, não confundamos aqui esses aspectos relacionados à materialidade de auditor com dupla materialidade, materialidade de impacto e materialidade financeira. Ok? Perfeito, Samir. Ou seja, né, se a gente esperava, né, que a fase de planejamento, definição de materialidade, escopo, né, demorava ali talvez um pouco tempo, né, é um projeto à parte, né, você precisa investir de fato e dedicar bastante tempo em entender o que são temas materiais. Esse vai ser a chave do processo, para você não deixar de Exatamente. divulgar coisas que são materiais, de fato, pelo nome, né, ou também não divulgar temas que eventualmente não sejam relevantes, né? Nem para você como companhia, nem para o mercado, né? Exatamente. Maravilha. Samir, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bastante interessante também, que está relacionada à questão da cadeia de valor, né? Então, empresas que têm grandes conglomerados, né? Até que nível de entidade aqui dentro do seu organograma você precisa divulgar informações no relatório S1, S2? Então, isso é um ponto que envolve extrema subjetividade mas você consegue, utilizando preceitos de informações materiais, considerar um item da sua cadeia de valor, né? E qual que é o ponto aqui? Mesmo um ente fornecedor que não seja grande para você em termos monetários, eu tenho lá um fornecedor que é 0,5% do meu custo. Mas se acontecer alguma coisa naquele fornecedor, existe um risco em sustentabilidade que a gente chama risco reputacional, né? E vocês aqui, né, acho que os mais novos talvez não se lembrem, né, mas acho que os mais experientes aqui vão se lembrar. A gente teve um caso que foi notório, público, né? Então acho que a gente pode contar aqui, né? Que foi o caso da Nike, né? No começo dos anos 2000, né? Em que pequenos produtores do leste asiático lá tinham práticas de trabalho escravo que respingaram tanto na Nike em aspectos reputacionais que chega a impactar durante um determinado período de tempo a entidade em termos financeiros e a própria resposta que ela tem que dar.
Então, assim, Eliette, não é algo tão banal da gente falar até que nível eu tenho que ir, né? Porque eu posso pegar os meus relevantes e fechar o olho e ir para frente, mas sempre me lembrar que, mesmo questões com relações menores na minha cadeia de valor, pode me trazer um efeito material importante aqui para minha empresa. Ok? Perfeito. E isso muda no cenário de SCRD? CSRD, sorry. Ah, Desculpa. muda não muito. A única coisa do CSRD que muda em relação ao ISSB é a consideração do impacto, né? Então, no ISSB, todos aqueles temas que são materiais em termos de impacto, muitas vezes no ISSB eu não vou ter que divulgar. Se ele não é material em termos financeiros, né? Quando a gente faz dupla materialidade, a gente faz um eixo X e um eixo Y. Ok? Então, o eixo Y, o vertical, ele é usualmente a materialidade de impacto. Então, eu vou plotar os temas materiais em termos de impacto aqui. E o eixo X é o eixo financeiro. Então, a única diferença é que talvez as informações que estão mais próximas desse eixo Y e distantes do eixo X, eles só vão ser divulgados no CSRD e não vão ser divulgados no ISSB. Ok? Perfeito. Muito bom. Bom, aqui eu acho que finalizando, né, Samir, só uma pergunta também que tem mais relacionada à questão dos riscos e oportunidades, né? É muito comum, às vezes, quando a gente vai nas organizações, que muitas delas falam, né, mas eu já tenho uma matriz, né, de riscos, né, de riscos corporativos. E quando você faz a leitura da matriz de riscos, tem lá um risco só muito macro, né, mudança climática, né, ou risco de sustentabilidade, né? Riscos e oportunidades para serem divulgados, né, no âmbito aqui da norma, ele tem que ir no nível realmente de granularidade, né? Então, qual que é a sua visão sobre essa questão dos riscos e oportunidades? Aqui você acha que colocou quase a resposta já na própria pergunta, né? Porque usualmente o pessoal fala é risco de sustentabilidade. Mas espera, qual que é o risco? Ah, é risco climático. Mas qual? É de inundação? É risco crônico de chuva? É risco agudo de chuva? É risco crônico de aumento de temperatura? É aumento pontual de temperatura? Porque a depender da onde a tua empresa está localizada, qual que é o tipo da atividade, o risco climático pode ser um risco específico, alguns riscos ou nenhum deles. Entendeu? Então, nesse certame, é importante que a gente tenha a clara noção de qual risco a gente precisa fazer a gestão dele. Ok? É um risco relacionado à inundação? Vou tomar atitudes de adaptação e mitigação para esses riscos. Ah, é um risco crônico de aumento de temperatura? Vou tomar atitudes de adaptação e mitigação desse risco crônico. Ah, são riscos agudos? Vou tomar. São riscos regulatórios. Vou tomar outro tipo de atitude. Então, é saber a briga que você vai aqui lutar, né? E vai ter que gerenciar o risco. E aí, de novo, né, Samir, por isso que é importante as organizações elas contarem com especialistas, né? E aí eu não digo só terceiros, mas dentro da sua organização, se for o caso, porque existem riscos, como você falou do risco climático, né? Eu não sou especialista. Nós temos, né, por exemplo, um sócio especialista nesse tema. E ele sempre comenta, né, que, por exemplo, nas reuniões com executivos, muitas vezes, né, quando você traz cenários de tendências, né, de materialização desse risco climático para determinados negócios, às vezes você chega numa situação que você Ah, pode falar, olha, aquela sua fábrica, né, ou aquele ponto de produção naquela região, daqui 5 anos, pelas tendências e cenários, pode ser que você não tenha mais como utilizar.
né? E isso é um risco estratégico. Além de ser um risco climático, é um risco estratégico que pode, de novo, impactar o seu modelo de negócio, né? E o executivo, o conselho, ele precisa ter ciência disso, né? Então, não é só divulgar também, isso você tem que fazer uma reflexão e ver o quanto que isso impacta de fato a sua continuidade, né? Dependendo da relevância. Exatamente. É isso. Samir, muito obrigado. Fechamos aqui com chave de ouro aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui, apresentação excelente, como sempre aqui. É. Eliette, muito obrigado aqui por todos os dias aqui. Acho que fechamos aqui mais um ano com muita gente aqui, milhares de pessoas participaram aqui do nosso Risk Journey. Pessoal, aqui queremos ouvir vocês novamente. Aqui dei dicas para o ano que vem, estaremos aqui novamente. Muito obrigado a todos vocês pela participação nesses 6 dias aqui. Nos dê dicas aqui de o que vocês querem ouvir, o que se a gente pode mudar alguma coisa diferente, temas diferentes aqui. A gente está sempre mudando alguma coisinha aqui de um ano para o outro. E é isso. Obrigado, Eliette. Obrigado, Samira. Obrigado a todos vocês e boa noite e até o nosso próximo evento e ano que vem novamente. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço.